Às vezes a pessoa ela quer rotular um demônio fora dela, né? Sempre a gente está procurando coisas para justificar a nossa vida fora de nós, mas o demônio somos nós mesmos, nós somos o demônio também. Nós somos o filho e nós somos o anticristo. A Entendeu? gente cria, Moisés, né? ele representa mesmo o diabo, o demônio, a lei representa o diabo, o demônio, entendeu? Nós temos em nós essa mesma representação. Todo o evangelho, ela é dentro de nós, todo o evangelho é dentro de nós. Só que a gente acha que tudo é dentro de uma história, dentro de uma teologia. Então, a história e a teologia, ela acabou tirando de nós, né, essa possibilidade de nós entendermos Deus, porque ele colocou tudo para fora. Então, tudo que o mal faz é tentar justificação fora, sempre fora. E quando não consegue fora, ele dá um jeitinho de quebrar a verdade de Deus dentro. Eu estava vendo um vídeo que a gente falou aqui em Mateus capítulo 13 sobre. Estava editando ele para ir para o ar essa semana, ele vai essa semana agora para o ar, sobre a parábola do semeador. Que até foi uma conversa que eu estava com a Elma, acho que foi num domingo, e ela contando aqui os fatos que estavam acontecendo lá, e eu falei assim, nossa, irmã Elma, quando você vai contando assim, já lembro da parábola do semeador, né? Porque é igualzinho, tá lá na parábola. Ela falou, então conta aí a parábola do semeador, vamos ler. E aí nós acabamos lendo. E é de fato mesmo, irmão. Entendeu? A nossa justificação, nosso ego, ele não revela Deus, não tem jeito. O homem, o ser humano natural, ele não consegue revelar Deus e nem entender Deus, ele não consegue. Quer ver, ó? Vamos fazer um exercício aqui de meditação. Cortou, Para não, teologia. não, Fala, irmão Serginho, pode falar. cortou, eu não entendi o que o irmão falou. A Ah, conexão ficou cortou? ruim. O que o irmão falou Tá. agora? Então vamos fazer um exercício de meditação. Ouviu? De Tô ouvindo. meditação. O tempo inteiro que você se conhece por gente, o tempo inteiro, que você buscou Deus, em dado momento da sua vida você entendeu que você procurava entender, que você deveria buscar Deus. Alguma coisa aconteceu, que falaram para você de Deus, ou a sua família instruiu você a respeito de Deus desde pequeno, já é uma tradição familiar, que já buscam a Deus. Ou não, ou aconteceu alguma coisa e a gente agora resolveu buscar Deus. E aí a gente vai para uma igreja, porque nós estamos distante da cruz há mais de 2000 anos. Nós estamos longe da cruz. E o que nós entendemos, o que a teologia nos fala a respeito de Deus, irmãos, da salvação? O que a teologia fala a respeito da salvação? Por que é necessário o homem ser salvo? Então, eu gostaria de fazer esse exercício com os irmãos, só para você entender. Porque eu vejo uma grande dificuldade dos irmãos hoje entender isso aqui. Eu vejo assim, irmãos, que tem muita gente que não entende o que é salvação. Não entende. Entende muitas outras coisas, mas não entende o que é salvação. Porque eles estão baseados na teologia, estão baseados na história. Então, o que a história fala a respeito de salvação? Alguém aqui gostaria de falar alguma coisa? O que entendeu na teologia, na igreja, no seu tempo de igreja, no seu tempo de busca? O que te falaram o que é a salvação? E o que você entendeu o que é a salvação? No tempo que eu tive na igreja, eu sempre ouvi falar que a gente tinha que passar por todos esses costumes dele de batismo, por imersão, a salvação das nossas almas, nossos pecados, para que nós possamos salvar a nossa alma e depois, quando o nosso corpo tombar, né, ele vira pó e a alma vai dormir o sono dos justos até a vinda de Jesus. É isso que eles ensinam na CCB. Entendeu? Dorme o sono dos justos. Aí, quando Jesus voltar, primeiro os que dormiram sobem, depois os que não vão conhecer a morte vão subir também. E aqueles que estiverem, que não foi remido no sangue do conceito eterno, ou seja, não se batizou, já era, queima no fogo. Isso que eu aprendi. Amém, Serginho. E você, irmã Elma, o que te ensinaram a respeito do que é salvação? Enquanto você puder falar um pouquinho aí, fala.
Salvação é você ser livre de um julgamento, de uma condenação, na verdade, né? Porque o julgamento todos vão passar, todos iriam, segundo a teologia, todos vão passar, né? A salvação é para você ser livre de uma condenação, né? De uma sentença que já foi dada. Aí, a partir do momento que você, né, na questão do sistema religioso, você aceita aquele que te salvou, você aceita essa salvação, você sai daquela posição de condenação e passa a ser salvo do castigo eterno, né? Mais ou menos isso. Agora, em graça, eu vejo salvação já diferente, né? Amém, Maelma. E você, Valdecir Cândido, o que passaram para você, o que era salvação, o que era necessário para salvação, qual foi a ideia de salvação que a teologia trouxe para você? Bom, primeiramente, no sistema, a salvação dele lá tinha que ser assim, já usava aquele versículo lá para pesar na mente do povo, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê já está condenado, isso era o que eu mais ouvia. Aí outra coisa, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Aí uma vez eu perguntei, mas tem outro que pode salvar sem ser o Cristo, sem ser Jesus Cristo? Não, eu falei, então não tem por que eu estar aceitando, poxa, não tem outro para me aceitar, é esse aí mesmo. Então, e negócio de sistema, negócio de religioso e teologia, eu li a Bíblia 500 vezes e não entendi nada, e li mesmo, e li, às vezes em quando eu dou uma pegada ainda. E não consegui entender nada, homem. Agora não, agora já está sossegado, agora já estou encaminhado, como diz o irmão, já estou transbordando já agora, é só entregar agora. Mas negócio de salvação aí no sistema aí, você tem que dar dízimo, você tem que batizar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aí para eles é a salvação, senão você já está condenado. Na verdade, a salvação é você entre, né, no pensamento deles, é você morrer para o mundo e viver para Cristo, ou seja, é converter à doutrina da religião, né? Não é, por exemplo, se a pessoa ela não está naquele esquema da religião, ali ela está fora, ela não está salva, ela não renunciou a ela mesma, né? Então, a salvação, na verdade, ali é uma convenção ao pensamento deles. Na verdade, a pessoa fica presa, né? Na verdade, é o pensamento deles que, a partir daquele momento, elas aceitaram Cristo como seu único salvador, ela não vai mais se dobrar a nada, né? Igual, por exemplo, os católicos, a nenhum santo, as pessoas que estão viciadas ao vício, é a pessoa largar tudo para viver para Cristo, largar tudo que é mundo, né? Assim, viver para Cristo. Então, ou seja, existe um sentido aí de manipulação, né? Porque aceitar Cristo, mas para poder viver ao dogmas que eles, no caso, né, dos sistemas, se colocam. E aí entra muita coisa, que aceitas, por exemplo, aquele que está lá na seita, que para um que está numa igreja, o outro é seita, o outro que está na outra, o outro é seita. Aquela pessoa ela não está salva, porque ela não está dentro daqueles preceitos que o entendimento deles mostram que é salvação, tá? E aí eles falam, né, que tem que largar tudo e seguir, né? Largar pai, mãe e seguir. É onde as pessoas batem de frente com seu familiar, bate de frente com aquela pessoa que discorda, porque muitos até apanham, sofrem, né? Mas falam, não vou negar Cristo, porque se eu negar Cristo diante dos homens, ele vai me negar diante de Deus, né? Porque tem aquela palavra, se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou envergonhar diante de Deus. Então, mas aí, Elma, você lá dentro, você sente uma falsa salvação. Com certeza. Você não fica com aquela verdadeira salvação em você. Você não conhece plenamente a salvação dentro de você. Era o que a gente tinha
dentro da gente até então conhecer a verdadeira graça. Era o que eu vivia, era o que o Arlindo vivia, era o que a Cleusa vivia, né? Antigamente, era uma barganha que a gente vivia. Exatamente. Não, a gente vai, desce as águas, obedece, né? Obedece o sistema e fica nisso. Não. Se a gente sair, pá, a gente acabou, dança. perdeu, né? Perdeu. Acabou, a gente vai para o inferno. A gente vai para o inferno, a gente vai para a terra. Não, a gente não tinha conhecimento nenhum. Perde, nenhum. Aí eles perdem, Hoje a gente tem pleno conhecimento do que é a realidade. Com certeza. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque hoje as portas se abriram, né? O divisor de água está aí presente e a gente tem o conhecimento de tudo agora. Verdade. O entregar a vida, ser salvo, eles acham que você tem que entregar. Ali é o que eu disse, irmã. A pessoa, eles acham que a salvação é você estar aceitando os dogmas da igreja deles. Isso. Não pode nem ser outra, porque a outra é seita e você tá ali, você não ganhou a salvação, porque você não está ali, naquele dogma deles, do jeito deles. Ou seja, na verdade, é a salvação que a pessoa ilusoriamente acha que está salva, na verdade, ela está mais presa ainda. Por quê? Sim. A mente dela está mais presa, porque aquilo é uma ilusão de salvação. Né? É uma ilusão, porque ela, por exemplo, se ela fica tensa, se ela der um passo em falso, ela cai no inferno. Então, você passa por cima de muitas coisas, até de caráter mesmo, de ética, vamos dizer assim, porque você tem que ser fiel àquela igreja achando que ali você está salvo, né? Eu até queria aproveitar aqui para me contar um exemplo que aconteceu na Jocum, que eu fiquei sabendo dessa história. Tinha uns jovens da nossa igreja que estavam fazendo missões lá, e ele contou para a gente essa história, que uma mulher, ela tinha 2 filhos, e na cabeça dela, ela tinha um chamado para ser uma missionária. E ela sempre falava com Deus que não tinha como ela ir por causa dos filhos dela, que eram pequenos, e que ela tinha que cuidar deles e tal. Aí aconteceu um fato que todos os 2 filhos dela morreram. Isso ela contando um testemunho. Aí, segundo ela, aí Deus falou, agora acabou os impedimentos, agora você pode me servir, agora você pode fazer a obra, porque o que você falava que te impedia, que eram os seus filhos, agora eles não são mais impedimento. Então, isso trouxe um temor tão grande de medo, né? O medo, trouxe um medo tão grande nas pessoas, quando ela contou esse testemunho, que as pessoas, assim, eu falo até de mim mesmo, para não acontecer nada com a família, para a família não pôr em risco, Deus não fazer nada com a família, eu vou me dedicar ao máximo a essa missão, porque senão a minha família vai estar em risco, porque se a minha família for impedimento, ela vai estar em risco. Então, eu não posso, por exemplo, deixar de fazer a obra de Deus, que na mente deles fazer a obra, estar ali, né, de diácono, diaconisa, limpar a igreja, esses trem assim, fazer visita, não sei mais o quê. Eu não posso, porque senão a minha família pode... Se eu colocar, por exemplo, que o meu marido é um empecilho, se eu colocar que o meu filho é um empecilho, ele vai estar correndo o risco de Deus fazer alguma coisa e eu perder eles. Tipo assim, sabe? Então, é mais por medo mesmo, né? É aquela coisa, aquela tensão, né? Então, é isso, irmãos. A gente tem que... Nós temos aprendido muito, glória a Deus por isso. Às vezes eu penso assim, meu Deus, quantas pessoas, né, que estão ali e que estão ali inocentemente, porque elas estão numa ilusão que aquilo ali que é o certo. Aquela salvação é que é o certo, né? Questão do certo e errado. Então, é algo que, tipo assim, não tem como, irmãos. A questão do dízimo mesmo, vai para um irmão que está lá firme na igreja e fala com ele que o dízimo não é mais lei. Nossa, eles vêm em cima e, sabe...
com tudo que é pedra na mão para te condenar, porque você está em contra a palavra, porque o dízimo é que repreende e tudo mais, né? Então, é isso. Eu penso o seguinte: a salvação, hoje eu penso o seguinte: salvação não se perde. Então, o medo que tem no sistema religioso é o seguinte: se eu der um passo em falso, eu vou perder a salvação. Poxa, mas salvação não se perde. Como que você ganhou algo de Deus e ele vai te dar por um tempo, mas se você não se comportar, eu vou tomar, né? Então, é isso. Eu costumo falar que eu tenho 43 anos de idade, mas de vida mesmo eu tenho só 1 ano. É isso aí. Eu entendo, Valdecir, eu entendo. Para mim, o povo do sistema é tudo morto. Para mim, não. É verdade. Não tem exceção de nenhum, é todos. São tudo mortos. Amém. Vamos ouvir também, tem o irmão Ademir aqui. O que você fala, irmão Ademir? Qual que é a ideia do Deus da teologia sobre salvação? Ah, não tem nem, tipo assim, né? Cada irmão falaram a real verdade, né, Arlindo? É a real verdade. Tem igreja que prega que você tem que ter bens materiais para, tipo assim, o cara, aquele tá com a salvação, porque ele tá com a vida top, né? Tá tudo da hora nele, em bens materiais. E se você vacilar, o cara ali que tá com a vida ali, ruim ali, aquele não vai. Não, tá tudo errado. Tá dando pra ouvir? Estamos ouvindo. Então, e de tudo que os irmãos falou, irmão Elmo, Valdecir, tipo assim, eu também, minha vida começou agora, tem 52 anos, minha vida começou agora, quando eu descobri a graça, né? Agora é que eu tô vivendo mesmo de verdade. E o povo tá tudo cego, mas o que eu entendo cada igreja prega de um jeito, né? Que você sai fora do esquema ali, não fazer, não dar o dízimo, coisa, tá, vai pro inferno, mas não é assim. Jesus já nos salvou quando ele veio aqui. Ele fez o que ele tinha que ser feito até a idade dele, os 33 anos lá, para pegar nós, né? Pegar salvação a todos, né? Nos anos 70 ali. Então, nós somos a casa de Deus. É o que a gente tem que sair por aí pregando, falando, mas o que eu entendo, tá tudo morto, que nem o irmão Valdecir falou aí, ó, sistema tá tudo morto. Na realidade, morto não tá, né? Eles estão salvos, mas eles ficam naquela ilusão ali, prendendo todo mundo, né? Com campanha, com um monte de coisinha ali, e o povo fica louco, vai morrer até mais cedo, porque fica com aquele negócio na cabeça ali, estressado, porque eu tô fazendo errado, que eu não posso tomar cerveja, que eu não posso ir ali, não tem como, se, tipo assim, às vezes eu cheguei até a falar, Jesus tá aqui, tá tendo ali tá o povo ali no bar ali bebendo, e o povo da igreja. Daí, aonde que Jesus vai? Jesus vai lá no bar lá para conversar com eles, fazer aquela amizade e tudo. Jesus não vai na onde que o povo tá salvo ali, né? Na realidade tá todo mundo salvo. O povo tá do o sistema. Eu comecei a viver minha vida quando eu descobri a graça. É isso aí. Amém. Amém, irmão Ademir. Muito bom. Irmão Paulo, e fala aí o que o irmão pode falar a respeito do Deus, da salvação do Deus da teologia. Olá, bom dia a todos aí, bom dia, irmão Arlindo, bom dia a todos os irmãos aí, irmãs. Assim, a gente tem que fazer uma pequena separação aí, que eu vejo que os irmãos não estão fazendo, entre dogmas religiosos e teologia. E teologia tem teologia, que é faculdade, teologia e teologia sistemática. Então, a gente sabendo separar isso daí, a gente vai entender um pouquinho sobre o assunto. O que acontece? Dogmas religiosos. Por exemplo, na Igreja Católica, tu falar contra a Nossa Senhora Aparecida, tu estás no inferno, tu estás se levantando contra
a padroeira do Brasil. Está no inferno, não vai para o céu. São dogmas religiosos. Na Assembleia, na Igreja Assembleia, tu dando o dízimo, tu és salvo. Aquilo ali é fiel. Pronto, é fiel dizimista, está salvo. Não tem condenação para ele. Ele é fiel. Mesmo que ele fez algumas coisas erradas, ele passa por uma disciplina da igreja, ele está salvo. Então, cada igreja tem os seus dogmas. Tem igrejas que tem igreja que se tu cortar ou tu usar bigode, tu tá no inferno, porque debaixo do teu bigode se esconde um monte de demônio. A igreja Deus é amor. A igreja Deus é amor. Se tu usar bigode, tu tá no inferno. São dogmas. Então, é importante a gente saber o que é teologia, o que é dogma. Dogmas religiosos. Então, cada igreja. Então, a gente já descarta, nós conhecemos, né, por uma amplicidade maior, nós descartemos dogmas da igreja, porque vemos que não tem coerência os dogmas da igreja para elevar a pessoa a uma redenção diante de Deus, ou uma condenação diante de Deus. Porque se fosse assim, então Deus seria um Deus dividido. Deus da Assembleia era um, Deus da Deus é Amor é outro, o Deus da Igreja Católica é outro, o Deus da Igreja do Edir Macedo lá, se o cara for pobre, o cara não vai para o céu, porque como é que o cara ser filho de um Deus tão rico, poderoso, ser pobre? Então, esse cara não é de Deus, porque para ele ser de Deus, ele tem que ser rico. Se ele é pobre, ele não é de Deus, é o dogma da igreja. Então, se nós olhar por esse lado, então, vamos ver que cada igreja tem o seu Deus, né? Com todos os dogmas. Então, a gente pode descartar as partes dos dogmas religiosos que os irmãos colocaram, e 99% colocaram os dogmas da igreja. E os dogmas da igreja a gente tem que jogar na lata do lixo. Na lata do lixo. O que acontece? Quando vamos para a teologia o que é? É uma separação entre cada cultura. Isso que a gente aprende na teologia, sobre as pedras que o sacerdote carregava nas vestes, sobre ali a condenação de Jesus, ali como ocorreu, quando o José que descia lá. Então, tudo isso aí é aprendido na teologia. Por quê? Teologia vem da palavra de teoria. Teoricamente aconteceu de uma maneira, mas que a gente vai analisar e dar coerência para aquela teoria. Então, é isso que aprende numa teologia. Isso também não interfere em salvação ou condenação. Na teologia, no entanto, que a maior parte dos teólogos, eles são ateus. As pessoas que são professores de teologia, eles são ateus, a maior parte. Pode verificar que a maior parte dos professores de teologia, eles são ateus. Eles não torcem nem para um lado nem para o outro. O que eles vão explicar é o que está nas escrituras, né? Teoricamente, como é que foi a história. Então, é isso. Então, o que eu resumo agora? Há um grande mistério em todas as coisas divinas? Sim. O que a gente tem de conhecimento é o quê? Nós temos um conhecimento tanto da escrita, mas nós temos o nosso conhecimento pessoal. Sabemos que há um Criador, porque todas as coisas demonstram uma criação. Tudo mostra que nada surgiu do nada. Tudo surgiu de alguma coisa. Então, nós acreditamos que existe um Deus que coloca separação, ele coloca separação entre uma pessoa que age de uma maneira e uma pessoa que age de outra. Ou um mesmo Deus que diz assim, aquela planta que produz fruto, eu vou regar, vou adubar ela, e aquela planta que não produz fruto, eu vou dar mais um tempo para ela e vou cortar ela. Vou cortar ela ou vou podar ela. Então, a gente veja que muitas coisas que acontecem na nossa vida, muitas coisas, talvez, né, isso é do que nossa convivência diária entre as pessoas. Pessoas passam por alguma dificuldade e aquilo ali vem para crescimento daquela pessoa. Aquilo ali dá um ajuste na vida da pessoa que tem o antes e o depois. O antes de acontecer aquela coisa ali que aconteceu na vida da pessoa, a pessoa era uma pessoa. Depois que aconteceu aquilo, a pessoa se tornou outra pessoa. A pessoa melhorou 99%. Depois que aconteceu, o que é isso? A poda de Deus. Deus fazendo a poda como numa árvore.
Quando tu faz a poda, e no outro ano tu vê, ela produziu um monte de fruto. Então, é isso. Então, a gente veja, né, que existe um ser superior, espiritual, que ele não pode ser explicado, nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos ver a ação dele. A gente veja em milagres, né? Milagres que acontecem na vida das pessoas, né, que acabam sendo, de uma certa maneira, restauradas de uma maneira fenomenal, através de uma oração. Às vezes, a gente veja pessoas que estavam numa necessidade, de repente Deus envia alguém, traz ali uma ajuda e tira a pessoa daquela dificuldade. Então, tudo isso aí demonstra que existe um Criador que cuida de nós. Então, nós temos dois lados da moeda. Então, eu sei que os irmãos, né, colocam ali o que é salvação. O que é salvação? Depende do ângulo que nós observamos as coisas. Se nós vemos a salvação como somente o nosso conserto da nossa modo de pensar, então há muitos deuses que dá conserto de modo de pensar, porque todos que pensam de uma maneira, ele pensa que ali há salvação. Então, a gente vê em todos os dogmas religiosos, eles dizem que tem um conserto de pensar e de subjugar o seu corpo a uma serviço para dar uma direção a Deus. Então, a gente já observa que a salvação, se nós olharmos só por esse ângulo, também tem divergência. Então, sempre nós vamos encontrar... Eu digo que a verdadeira salvação é a nossa experiência com Deus diária. Isso é a verdadeira salvação, é nós viver o amor. Se nós vivemos o amor ou expressamos essa essência do amor, nós somos salvos. O resto é tudo dogma. É modos de pensar, modos de subjugar as coisas. Mas se nós vivermos o amor, nós somos salvos. Bem, querido? Irmão Paulo, é o que nós estávamos falando aqui. A gente não afirmou. Nós estávamos falando que no sistema as pessoas acham que os dogmas e as teologias que eles fazem das suas próprias igrejas, colocando os dogmas e os preceitos, eles acham que eles estão salvos. Mas no nosso entendimento hoje é outra forma. O irmão Arlindo, ele perguntou o que a gente acha, mas a gente colocou o que era antes, o que é agora. Eu entendo o que é dogmas perfeitamente, e também a teologia, você está falando uma teologia de estudo da Bíblia, mas existe a teologia dentro da religião. Por exemplo, os assembleanos, eles vão colocar uma teologia dentro da igreja deles, do costume da igreja deles, da doutrina deles. Quadrangular, dentro da doutrina dela. Agora, tem a teologia neutra, que eles não vão colocar nada, eles vão estudar a Bíblia, que é esse que você está falando, que muitos são até ateus. Mas existe outros tipos de pessoas que estão estudando a Bíblia na teologia, mas que estão ainda dentro de uma doutrina da sua própria igreja. Só queria deixar esclarecido. Valeu? Irmãos, é isso aí, eu estou saindo agora. Minha família está chegando, Deus abençoe todo mundo aí. O que eu entendi que o irmão perguntou foi o que vocês aprenderam o tempo que vocês ficaram religiosos, o que é salvação. Aí, o que eles ensinaram para vocês? Exato. Foi essa a pergunta, não foi? Essa é a pergunta, isso. É essa a pergunta. Então, vamos... Então, mas aí já... Assim, irmãos, irmãos, o que eu respondi o modo que eu penso sobre isso, e eu respondi porque o irmão Arlindo fez essa pergunta: o que vocês pensam sobre salvação? E eu respondi sobre o pensamento de cada religioso, o jeito que eles pensam, e cada um observa. Não que os irmãos aí do grupo, especificamente, tenha isso, mas eu disse, assim como os irmãos todos do grupo responderam ali sobre os dogmas da igreja, que podem levar à salvação, que algumas igrejas acreditam. Então, foi até talvez interpretado por alguns irmãos ou irmãs de maneira equivocada. Não que eu estou falando que os irmãos pensam dessa forma, mas sobre o ângulo de toda essa parafernália aí de ideias, né, das pessoas sobre salvação.
existe um monte de coisas colocadas sobre isso. Amém? Irmão Serginho, tá falhando o áudio do irmão. Por Tá isso que eu falhando falei. bastante, né? Não que eu interferi o irmão aí. Amém. Ô, irmã Cileide, que você fala para nós que apresentaram para você como salvação dentro do Deus da teologia, da religião? Amém. Durante o percurso que eu passei em várias igrejas, né? Cada igreja eles apresentavam a salvação para eles era seguir o comando deles. Cada igreja que eu passei, que foi várias, uma média de 20 igrejas ou mais, cada uma com um título, e cada prédio daquele, ali era a salvação, ali era o correto. E para você atingir a salvação, você tinha que seguir os rituais deles, a idolatria deles, apesar deles falar que não era para ter idolatria nem rituais, condenando o outro costume fora daquelas 4 paredes deles. Mas cada um deles tinha rituais e tinha idolatrias disfarçadas, mas eles não acreditavam que estavam fazendo isso. E também, para a gente encontrar Deus, tinha que ir lá. E o interessante que eu achei é que cada igreja dessa que eu passei, Quadrangular, Deus Amor, Assembleia de Deus, CCB, Batista, Universal, Igreja da Graça do R.R. Soares, cada um deles, eles eram o que estava correto, os demais estava incorreto. Então, em cada um deles você ia lá para encontrar Deus. Aí eu pensava, mas eu venho aqui para encontrar Deus, aí aqui, na outra Deus não está, e você vai lá na outra placa, é só lá que Deus está, aquilo ia virando um transtorno mental, né? E quanto ao amor, o amor que eles pregavam lá é naquele que está dentro daquele mesmo prédio. Saiu dali, não é irmão, está fora daquilo lá, não é irmão é somente quando está dentro daquele prédio. E também aqueles que pagam o dízimo, que tem uma renda mais alta, se o dízimo dele for mais alto, a cobrança daquele irmão é menor, porque se aquele irmão fazer algo que eles acham que não está dentro ali da doutrina deles, mas se eles for chamar atenção, aquele irmão sair da igreja, perde um dinheiro, um dízimo alto lá. Então, aquele irmão que tem um dízimo mais, uma renda maior, ele também já é meio fingindo, ele faz as coisas que não é chamada tanta atenção na doutrina. E também nesse sistema, se você tiver um pouquinho de sorte, Deus também visita você na sua casa. Entende? Então, assim, cada igreja, cada prédio daqueles estão ensinando uma doutrina, né? Uma doutrina criada por eles, que cada um lê a Bíblia e filtra da Bíblia uma regra para a sua igreja, né? Achei muito interessante que a variedade de igreja e cada um achando que está fazendo certo, uns estão inocentes achando que é aquilo mesmo, e outros já estão lá, já sabem mesmo a verdade. Então, aí os irmãos é torturado, se não fazer o que eles mandam ali, se não seguir a doutrina deles, não vai para o céu, né? O amor é fechado ali naquelas 4 paredes, não se estende. Não, na verdade, não é todos irmãos é só aqueles que estão lá, e isso me entristecia muito, né? E toda hora tem que perguntar, você tem que fazer as coisas para Deus, você tem que aceitar Deus para você ter essa salvação, você tem que se batizar, muitos lugares tem que falar línguas estranhas, você batiza, você faz tudo, mas se não falar línguas estranhas, você não tem Espírito Santo, e os irmãos vão ficando muito torturado, muito amedrontado lá dentro, né? Para buscar essa salvação. A luta para buscar essa salvação é muito grande, e é uma salvação oscilante. Hoje lá, você encontrou a salvação.
quando amanhã você já perdeu a salvação de novo. É uma salvação que não é segura. Aos olhos dele, você cometeu algo que não é o correto, você já perdeu a salvação de novo. É um desespero essa busca dessa salvação. Agora, hoje a gente entende que somos todos irmãos, o Espírito de Deus habita em nós, Deus não precisa de nada de nós é que precisamos de Deus, a gente que precisa de Deus, Deus não precisa que a gente faça nada, a nossa salvação já é garantida e o amor nosso se estende para toda a população existente, habitante no mundo, isso em tudo, ser humano, animais, planta, natureza, o amor se estende, independente das 4 paredes que você está frequentando. Se você quiser frequentar um lugar, não tem problema, você vai se harmonizar, mas não é só aquele lugar que é seu irmão, todos são seu irmão, e Deus habita em nós, nós temos só que, nós é que precisamos o tempo todo de Deus, que Deus está ali o tempo todo mandando para nós o sol, a chuva, tudo, então não precisamos fazer nada para agradar a Deus. Logicamente que você expandindo o seu amor, você sendo luz, é uma satisfação. Deus colocou nós aqui já para isso, para estender essa luz, para levar luz na escuridão, nada de placa, nada de idolatria, nada de ritual, não precisamos fazer nada para Deus, não precisamos ir lá na igreja para ver Deus, Deus está em nós, Deus não vem visitar a nossa casa, Deus já habita em nossa casa, Deus está em nossa casa. Isso é uma paz muito grande que traz para a gente, né? Espero que esses irmãos que estão presos a essa situação, achando que tem que ir lá buscar Deus, esperar um pastor orar para Deus visitar a casa dele, espero que um dia ele se salve, a salvação é na mente dele, ele entender que Deus habita nele, que ele não precisa de nada disso, e que Deus não precisa disso, que Deus reine em nós, Jesus está em nós, reina em nós não reinamos nada aqui, Deus que reina em nós, Jesus reina em nós, e todo lugar que a gente estiver, Deus está em nós, e somente agradecer, expandir essa luz maravilhosa, o amor a toda a população. Amém, irmãos? Amém. E só para descontrair, quem está na igreja, os irmãos lá são irmãos, e das outras igrejas são primos, viu? Não são irmãos, são primos. É assim que é as piadas. A pergunta que a gente fez é assim, olha, como que é visto, como que é ensinado pela religião sobre o Deus da teologia? Como que é visto essa salvação? Então, eu gostaria, assim, de trazer para os irmãos alguma coisa assim, para os irmãos estar meditando mesmo a respeito, para ter esse entendimento, para ter essa revelação. Mas eu vejo assim, irmãos, que foi me passado durante esses anos que eu estive dentro da igreja, foi que, quando eu falava de salvação, a minha mente, ela automaticamente arremetia lá para a época de Jesus, para a época da cruz, porque ali nós entendíamos que aquela cruz de Jesus é que revelava a salvação nossa. Porque era apresentado para nós um Deus furioso, bravo, nervoso com a humanidade, irado com a humanidade, que esse Deus, ele queria matar essa humanidade. Isso que é apresentado, tá? A teologia apresentou assim para mim. Eu não sei se para vocês foi apresentado dessa forma. Então, esse Deus, ele era muito bravo, muito nervoso, estava muito irado com o pecado da humanidade, e a humanidade era culpada, tinha que ser morta, tinha que ser destruída. Mas esse Deus também, em algum momento da vida dele, ele tinha uns lapsos, né, de entendimento, ele lembrava que ele era amor. Poxa, mas eu não posso despejar minha ira sobre a humanidade porque eu sou amor. Então era um Deus assim meio... A teologia apresentou para mim assim, um Deus assim, que era meio bipolar, né? Uma hora ele amava, outra hora ele destruía, uma hora ele dava salvação, outra hora ele colocava no inferno.
Então, dependendo do dia dele, ele salvava, dependendo se ele tivesse num dia bom, ele matava todo mundo. Então, isso aí era que era apresentado para mim, tá? Tudo que eu entendia, quando eu comecei na minha vida, na minha caminhada com Deus, era isso que me apresentavam. Então, esse Deus, ele tinha uma ira, que essa ira era implacável, essa é a palavra que era usada, era implacável, uma ira implacável sobre a humanidade. Então, esse Deus, uma ira implacável, é uma ira que não se pode aplacar, né, irmãos? Não tem como você se livrar dela, dessa ira, né? Então, esse é o entendimento humano que foi mostrado para mim. Deus, um Deus irado, porque o homem fez errado e não fez o certo. Então, ele tem uma ira que tem que ser despejada sobre essa humanidade. Mas aí ele lembra que ele também é amor, ele fala assim, bom, tudo bem. Se eu matar alguém, se eu, né, judiar de alguém, se eu massacrar alguém, se eu humilhar alguém, então eu perdoo essa ira que eu tenho. Olha a ideia que passaram. Isso foi passado e é passado até hoje, tá, irmãos? Eu estou falando isso com vocês, mas se vocês forem estudar, for pesquisar, é isso que a igreja passa. Esse Deus que tem uma ira implacável, uma ira que não se pode deter, ele precisava, né, despejar essa ira, se não para a humanidade, mas tinha que ter alguém que ele pudesse satisfazer a ira dele. É isso ou não é isso que foi passado para nós o tempo todo? Não sei se vocês ouviram, se vocês concordam, mas é isso que foi passado dentro da teologia da religião. Então, esse Deus agora, irmãos, ele faz o seguinte, ó, tudo bem. Então, ao invés de eu matar todos os homens, eu mato só o meu filho. Então, eu vou judiar do meu filho, eu vou arrancar a barba dele, eu vou pedir lá que as pessoas humilhem ele, judiem dele, dilacera ele na chicotada, faz ele carregar uma cruz pesada, que ele deixa, né, nas pedras da Via Crucis a carne dele, a pele dele, aí isso vai me satisfazer. Aí eu vou ficar feliz com isso. Isso vai trazer para mim um alívio, eu vou ficar tão feliz, porque aí eu estou punindo a humanidade, eu estou punindo meu filho no lugar da humanidade para satisfazer a minha ira. Olha como que a humanidade entende Deus, irmãos, como que eles enxergam Deus. Um Deus que é birrento, um Deus que tem uma ira implacável, um Deus que ele lembra de vez em quando que ele é amor, mas logo a bipolaridade dele entra em ação, ele continua querendo cobrar alguma coisa de alguém. Então, quando é falado para mim a respeito do perdão, o perdão de Deus, fica difícil a gente entender que Deus, ele perdoa, não é? É difícil, ele não perdoa, irmãos. Se ele está irado e alguém tem que pagar, então ele não perdoa. Ele quer receber. Ele está bravo com aquilo que fizeram com ele. Ele está muito bravo com aquilo que fizeram com ele. Então, a rejeição do homem para com Deus deixou Deus bravo. Deixou Deus pé da vida. Deixou Deus querendo destruir tudo. Isso aqui é o que é passado pela religião. Isso aqui é o que é passado pela teologia. Então, a salvação da humanidade, para que essa humanidade fosse salva, precisa de alguém pagar o preço da salvação. É isso que foi passado para nós. Por quê? Porque esse Deus, ele exige isso. Ele exige. Não é isso que foi passado, não é isso que a história mostra para nós, não é isso que dá a entender o tempo todo. Então, os irmãos, eles têm dificuldade de entender salvação. Por quê? Porque eles acham assim, olha, se uma pessoa ela não dá bom fruto, Deus exige que ela seja destruída. Desde o princípio isso é passado, irmão. Isso vem na mente do homem. Então, quando se fala de salvação, logo a nossa mente nos arremete para essa condição. Para aquele tempo, para a história. Porque nós não conseguimos evoluir na história e entender Deus na nossa evolução na história. Então, nós estamos presos na linha do tempo, irmãos.
naquele ponto da história. O tempo correu, o tempo passou, a linha do tempo se vai se estendendo. Só que nós, na questão do nosso entendimento a respeito de salvação, nós estamos ainda presos lá naquele ponto. Não é? Lá naquele ponto. Então, o que eu estou trazendo para os irmãos aqui hoje? Essa meditação. Você realmente entende Deus da forma que eu estou colocando aqui, irmãos? Um Deus irado, um Deus bipolar, um Deus que ele é amor, mas também ele tem que fazer com que a pessoa pague pelo que fez, né? Senão ele não é Deus. É isso realmente que nós temos entendido? É isso que realmente aconteceu? Porque a história dos homens com Deus mostrou o quê? A igreja que estava mais perto no tempo de Deus ali, irmãos, foi a igreja que não revelaram Deus. E elas estavam muito mais perto lá do tempo, né, da história, da morte de Cristo, das ações de Cristo, da vinda de Cristo. Logo as igrejas do primeiro século ali, foi a igreja que, tomando a palavra de Deus e assumindo que era de Deus, que menos revelou a vontade e o caráter de Deus. Aquela igreja lá, elas matavam em nome de Deus, levavam as pessoas para a rua, e incendiava, e queimava, e jogava nas arenas, e fazia atrocidade com os cristãos em nome de Deus. Em nome de Deus, achando que aquilo ali era fazer com que a ira de Deus estivesse sendo aplacada. E assim a humanidade tem essa história com Deus. Eu percebo hoje, irmãos, que é falta de entendimento. Eles não entenderam a razão da vinda de Cristo. Porque quando Cristo vem, aquela cruz que Cristo ele carrega, ele não faz aquilo ali para salvar ele. Aquilo ali é para salvar quem? A humanidade. Porque Jesus, ele tinha algum pecado? Não, ele não precisava se salvar. Ele tinha algum problema com Deus? Nenhum. Ele não precisava se salvar. Só que toda a história mostrou o homem com problemas com Deus. Cheio de pecado, de mazela, de problemas. Então o homem tinha que pagar de alguma forma. Então quando Jesus vem, logo no finalzinho da sua história aqui, em carne, em Mateus, capítulo 27, no versículo 11 a seguir, é dito assim, olha, Mateus, capítulo 27, no versículo 11 a seguir. Jesus, ele passa por um julgamento, né? Dos 7 julgamentos que ele passou, a gente está lendo aqui a respeito de um. E é dito assim, olha, agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, você é rei dos judeus? Ele estava diante de Pilatos, que era uma autoridade do governo romano, que era o seu juiz naquele momento, era aquele que estava julgando Jesus. E ele faz uma pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, é como você diz. É você que está dizendo isso. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu quieto, calado. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus continuou quieto, não disse nada. Aí o versículo 15 é dito assim, a cada ano, durante a festa da Páscoa, era comum do governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Preste atenção, irmãos. Essa pedagogia mostra para nós, irmãos, que quem é que tinha o poder da escolha de salvar um prisioneiro? Estava no poder do governador ou estava no poder da multidão salvar? Estava no poder da multidão. Como aqui está escrito, olha, a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que quem escolhesse, a multidão.
Isso aqui é uma pedagogia, tá, irmãos? Isso aqui é uma revelação. Isso aqui é para nós entendermos isso como uma palavra eterna, como uma palavra de Deus, uma palavra revelada. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso, prisioneiro muito famoso, por sua bondade. É isso que está escrito, irmãos? O homem era bom demais. Não é isso que está escrito. Bom ali, que representava coisas boas, era Jesus. Mas esse prisioneiro aqui, chamado Barrabás, ele era famoso por sua maldade, tá? Por sua maldade. E chamava Barrabás. Então, olha só que contraste nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo, de um lado, a humanidade que não é boa. Barrabás representa a humanidade, tá? Todos os homens estão sendo representados ali na vida do Barrabás. Isso é a humanidade. Isso sou eu e você. Isso é carne, irmãos. Isso é a nossa carne. Então, esse Barrabás aqui representa eu e representa você. Só que a pessoa, ela olha para isso aqui e ela acha que esse Barrabás está distante, né, irmãos? Há mais de 2000 anos atrás. Está lá na história do povo hebreu, esse Barrabás. Não, esse Barrabás, ele é atual. Esse Barrabás está aí, ó, dentro de você, o tempo inteiro. Ele está dentro de você, esse Barrabás. Mas também são dois prisioneiros aqui. Também tem um Cristo, que também está dentro de você. Tanto esse Barrabás quanto esse Cristo, eles são representados onde? Dentro de mim, são representados aqui. Mas eu falo assim, irmãos, para as pessoas entenderem isso, eu acho, embora a gente converse aqui com os irmãos, a gente fala assim, não, isso é fácil, irmão Arlindo, entender, tá fácil, tá claro, tá bem nítido isso aí, tá bem claro para a gente entender, tá fácil demais. Mas quando a gente fala de pessoas, irmãos, que foram doutrinadas, que elas têm a mente delas embotadas, cauterizadas dentro de uma teologia em que elas olham para Deus e vêem um Deus irado com elas não conseguem entender isso aqui. Mas elas não conseguem, não é porque Deus não quer que elas entendam, é porque a mente delas não alcança isso aqui. Elas precisam abrir mão, as pessoas precisam abrir mão de muitas coisas, igual a irmã Donata falou aqui. Porque a salvação que se prega aí fora é ilusória. Não salva ninguém, não está salvando ninguém, essa salvação aí pregada dentro dessa questão teológica da religião. Por quê, irmão? Porque quem salva é a multidão. Não tem, a questão aqui não é Deus salvando, é a multidão salvando, sou eu salvando. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo. A questão aqui do julgamento estava na mão de quem? Da multidão. Então Jesus, ele se coloca do lado de Barrabás e agora é perguntado para essa multidão: quem vocês querem salvar? Quem vocês querem salvar? Existe dentro de você um Cristo e existe dentro de você um Barrabás, uma representação, uma pedagogia. Quem vocês querem salvar? Aí que tá, né, irmãos? Quem vocês querem salvar? Aí a multidão grita, né? A multidão se reúne diante de Pilatos naquela manhã, a multidão se reuniu, e ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que saia, irmãos? Pilatos, ou Barrabás, ou Cristo? Cristo é o Salvador. Barrabás aqui precisa ser salvo. Então, Cristo se coloca diante da situação para salvar quem? Barrabás. Mas quando você olha para isso, é justo que a multidão salve Barrabás? Ou melhor, é certo que a multidão salve Barrabás? Ou é certo que a multidão salve a Cristo?
dentro da teologia, você olhou para essa situação durante muito tempo e disse, olha, se eu estivesse lá, eu teria salvo Cristo. Não foi isso que você pensou durante muito tempo? Que essa condição aqui era um grande erro, foi um grande erro da humanidade. Porque não deveria ter sido isso. Eles deveriam ter salvo quem? O correto, o certo, era salvar quem? Cristo. Mas não, irmãos, o certo era salvar quem? Barrabás. O correto, se for para falar do certo e do errado, o correto era salvar quem? Barrabás. Porque Cristo precisava ser salvo? Não. E aí? Como que é o nosso entendimento a respeito dessas coisas? Entre você e uma pessoa que eu julgo que está fazendo tudo errado, quem que precisa ser salvo? Entendeu, irmãos? Então, esse Cristo dentro de mim, ele salva o Barrabás que está dentro de mim. Esse Cristo dentro de mim tem que fazer com que eu enxergue o Barrabás que precisa ser salvo dentro da Cileide, dentro do Serginho, dentro da Donata, dentro do Valdecir, dentro do Paulo e dentro do Ademir. É assim que a gente tem que enxergar, irmãos. Só que quando nós olhávamos isso aqui, nós dizíamos assim, nossa, mas que absurdo, né? As pessoas condenaram Jesus e salvaram Barrabás. Fizeram tudo errado. Não é assim que nós pensávamos, irmãos? Mas não fizeram tudo errado. Eles fizeram exatamente o que a vida precisava revelar. Eles tinham que salvar quem precisava ser salvo. Precisava salvar quem precisa ser salvo. E aí é dito assim, isso aqui é uma pedagogia, eu estou insistindo isso com os irmãos, para que os irmãos abram a mente, tá? Saia dessa condição histórica, teológica, daquilo que foi apresentado dentro da teologia e da história, e amplie a sua mente, o seu entendimento, para poder entender a revelação e a vontade de Deus. E aí é dito assim, olha o julgamento, tá, irmãos? Ele está em julgamento. Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, não, mas os líderes religiosos, eles eram do demônio, eles representavam o demônio. Eu não digo para os irmãos que isso não é uma verdade. Assim como eu também represento o demônio, irmãos, assim como eu também sou um demônio. Eles também eram. Mas esses demônios aqui, líderes religiosos, eles estavam fazendo exatamente o que eles precisavam fazer. Eles estavam dentro do centro da vontade de Deus, sem saber. Deus não tinha perdido a mão. Deus estava conduzindo com grande esmero aquela situação, um grande êxito aquela situação estava sendo conduzida, tá? E aí, então, nesse momento, 19, né? Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe este homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Vamos supor, irmãos, vamos fazer uma suposição aqui, que o Barrabás fosse condenado e Jesus solto. Estaria de acordo com a vontade de Deus? Não. Não estaria. A vontade de Deus era, o homem precisa entender salvação. E outra coisa, irmãos, que eu vejo assim que os irmãos têm bastante dificuldade, é quando os irmãos os irmãos falam assim, ó, você daria o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa?
Não, irmãos, eu não daria meu filho para morrer no lugar de outra pessoa. E Deus não pede para você dar o seu filho para morrer no lugar. Ele pede para você morrer no lugar de outra pessoa. Porque para você dar o seu filho, você não dá. Mas se você quiser morrer no lugar de outra pessoa, você consegue. Entendeu? Seria muito injusto eu colocar uma pessoa fora de mim para resolver o problema que é dentro de mim. Então tem muita gente que fala isso aí, né? Que repete isso aí. Você daria... Não é. O Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele representava o Filho aqui para nós entendermos. Mas Deus, ele não matou o Filho dele. Ele se entregou em favor de nós. Ele se anulou em favor de nós. É isso que a gente precisa entender. Então Jesus aqui, ele era o próprio Deus encarnado. Se fosse para Deus matar um filho dele, ele não mataria, irmãos. Ele ama o filho dele, ele não mataria, mas ele se matou, ele se colocou, né, à disposição da salvação da família. Ele se entregou para salvar a família. Só que quando nós olhamos para a história, nós achamos assim, olha, Deus, ele não quis ele fazer, mas ele mandou o filho dele, porque o filho dele é mais fácil, né, é fora dele, não é ele. Então são esse tipo de entendimento que a gente precisa estar corrigindo o tempo inteiro. Então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Pilatos perguntou, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Essa frase aqui é a palavra mais verdadeira para nós, irmãos. A responsabilidade é de vocês. Vocês que crucificam o Cristo ou vocês crucificam os Barrabás? Vocês crucificam o Cristo ou vocês crucificam os Barrabás? A responsabilidade é de vocês, não é de Deus, é de vocês. Todo o povo gritou em resposta, que nós e nossos descendentes sejam responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então o que acontece, irmãos? Nós achamos que era a vontade de Deus castigar Jesus. Nós achamos que era isso. Porque isso foi apresentado a nós. Então, para nós, a salvação se deu quando toda a ira de Deus que era contra nós foi colocada na pessoa de Jesus. E Jesus agora sofre toda essa ira, segundo a teologia, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, aquilo que era para mim, Jesus sofreu. Aquilo que era para mim foi colocado em Jesus, segundo a teologia, não é? Então, a teologia mostra que eu não tenho responsabilidade nenhuma de nada. De nada. A minha questão é, eu aceito que Deus colocou a ira dele na pessoa de Jesus para me salvar, eu estou salvo. Agora, se eu não aceitar, ainda existe uma ira que pesa sobre mim, e eu vou para o inferno. Se eu não aceitar, se eu não for para a igreja, se eu não fizer o certo, se eu não fizer tudo bonitinho, então pesa sobre mim uma ira de Deus, que no final de tudo isso aqui que eu estou vivendo, eu vou ser apenas queimado no fogo. É o que a teologia prega, é que eles entendem, é o que eles ensinam. Mas nós temos que abrir nossa mente, irmãos, para revelar a verdade. E não ficar no ensino teológico histórico. Nós precisamos entender e revelar a verdade. Essa ira de Deus, ela precisava ser aplacada no sofrimento do homem? Era isso?
o perdão de Deus, ele aconteceu ou não aconteceu? Jesus disse que o perdão era para todo pecado, todo pecado. Existia um pecado que naquela época que era dito aqui, que os judeus estavam ignorando a verdade, a palavra ali, e para eles não poderiam ser renovados no entendimento, que é o pecado que é chamado pecado de morte, pecado do Espírito Santo. Mas isso é um outro assunto, uma outra história que a gente precisa também estudar. E não é isso que a gente está falando aqui agora. Se há perdão, se Deus perdoa, mas alguém precisa pagar essa dívida, então existe perdão, irmãos? Não. Então não existe perdão. Então Deus não perdoa. Por exemplo, se eu falo assim, ô irmão Serginho, o senhor tem uma dívida comigo. Você me deve R$100. E eu quero receber esses R$100. De qualquer forma, eu quero receber esses R$100. Aí vem a irmã Cileide e fala assim, ô irmão Arlindo, eu vou pagar os R$100 do Serginho, que ele deve para você, porque eu amo o Serginho, eu não acho justo você com essa inquisição para cima dele, ficar cobrando ele, humilhando ele pelos R$100 que ele te deve, eu vou pagar esses R$100. Ele fala, tudo bem, Cileide, eu aceito os seus R$100 aqui como pagamento pela dívida do irmão Serginho. Mas é o seguinte, se o irmão Serginho não aceitar que você me pagou, ele continua me devendo, entendeu? É assim que as pessoas pensam, irmãos, que Deus, ele é tão humano que é capaz de fazer isso com a humanidade. Tão injusto, tão corrupto, que ele cobra a dívida dele 2, 3, 4, 5 vezes. É assim que a humanidade vê Deus, é assim que a humanidade pensa a Deus. E não, irmãos. Se existir uma dívida, e essa dívida foi paga, por que ainda tem gente que deve? Então Deus é corrupto, ele quer cobrar a segunda vez. Né? Se existe um ser neste mundo que deve alguma coisa para Deus ainda, Deus não pode ser Deus, irmãos, ele tem que ser humano. Porque quem cobra uma dívida 2 vezes não é uma pessoa digna de ser chamada de honesta. De se chamar de honesto. Jesus pagou pela humanidade, pagou. Mas a humanidade ainda continua devendo. Para quem que a humanidade deve, então? Essa é a pergunta, né? Se existe alguém nesse mundo que deve alguma coisa para Deus, que Jesus pagou, então, para quem que essa pessoa deve? Essa é a pergunta. Não é? Para quem que o não salvo deve a vida dele, para ele ser salvo? De quem ele é servo, o não salvo? Para quem que ele está devendo? Para Deus não é. Porque para Deus, a humanidade, todo o mal que pesava sobre a humanidade foi pago. Você aceitando ou não isso, foi pago. Então não precisa do irmão Serginho aceitar que a Cileide pagou. Basta ele saber que a Cileide pagou para ele viver o quê? Livre da condenação. O dia que ele souber que a Cileide pagou a dívida dele, o que ele vai falar assim? Olha, irmão Arlindo, eu não te devo mais nada. Então, assim, irmãos, a salvação foi apresentada como sendo aquilo lá do ano 33 lá, não é? Só que a linha do tempo mostrou que nossa mente evoluiu, nosso entendimento evoluiu, a nossa comunhão com Deus tem que evoluir, precisa evoluir para nós entendermos esse Deus. Para nós entendermos como se revela essa salvação. Esse Barrabás, esse Jesus, esses 2 homens da cruz, né? Essa dualidade que existe em toda a história, que é o quê? Dentro de mim. Quem que salva a multidão? Sou eu. O olho bom, ele enxerga o quê, irmãos? Tudo bom. O olho mau, ele enxerga o quê? Tudo mal. O problema está na pessoa ou no olho? O problema está fora ou no olho de quem está olhando, irmãos? Olho. No olho de quem está olhando.
O problema sempre está em mim. Então, se eu achar que Deus é a minha imagem, eu não estou revelando. Agora, eu preciso entender que eu sou a imagem dele, e não ele a minha imagem. Então, eu preciso entender a vontade dele, a visão dele, o amor dele, a forma dele, para que eu revele a imagem dele. Nós não estamos aqui para revelar a nossa imagem, nós estamos aqui para revelarmos a imagem de Deus. Essa é a questão de entendermos e aplicarmos essa salvação ou não. Ou não. Então, dentro do ensino teológico, dentro daquilo que é a teologia, aquilo que Jesus fez ali não valeu de nada, porque ainda pesa sobre nós a dívida. Tem uma dívida sobre nós aí, irmãos, que você precisa pagar ela de alguma forma. Ou você paga com jejum, ou você paga com dízimo, ou você paga com obediência, ou você paga fazendo o que é certo, ou você paga fazendo o que é, sei lá, muitas outras coisas aí que as pessoas impõem para você pagar. Uma dívida que já está paga, mas estão cobrando de novo. Será que é Deus que está cobrando de novo essa dívida? Ou é a multidão que está querendo cobrar essa dívida de nós? Ou é o olho mau que está enxergando essa dívida em nós, irmãos? Ou na humanidade? Espero que os irmãos tenham entendido isso que a gente está falando aqui, para que os irmãos possam comentar a respeito. Pode falar, irmã Cileide. Quanto tempo a gente vivendo, agora estou entendendo aí o texto, aí a orientação, com Barrabás preso dentro da gente, não? Eu entendi como que eu tinha um Barrabás preso dentro de mim. E a gente lá na igreja, a gente achava que tinha um Jesus liberto e aquele Barrabás aprisionado dentro da gente. Nossa, entendi muito bem isso aí. Todo dia a gente aprende, não? Eu jamais ia pensar que eu tinha um Barrabás preso interno. Vivi anos com esse Barrabás. Nossa, hoje solta esse Barrabás. Muito bem. Obrigada aí pela sua explicação magnífica. Ai, vai latir agora. Ô, irmão, Maurílio. Tá ouvindo? Deixa eu dar uma pergunta. Judas, então, também cooperou bastante para a salvação da humanidade, né? Porque ele que entregou Jesus, através disso aí que ele foi pregado lá, ou não é? Exatamente, é isso mesmo. Judas foi um grande servo de Deus, que fez a vontade de Deus. Marlinha, voltei aqui. Não aguento calor, só queimei o arroz. Fazendo de novo. Aqui, sabe o que eu penso? Não sei se eu estou certo no meu pensamento. Eu perdi a parte do Barrabás aí, né? Infelizmente. Mas a questão do Judas, mesmo que Judas tivesse cumprido o propósito, né? Estava designado a ele, naquele momento ele se arrependesse e não cometesse o ato, eu creio que ele estaria no meio dos discípulos novamente. Não sei se os irmãos têm esse mesmo entendimento meu. Ou ele tinha que cumprir mesmo, ou ele poderia ter se arrependido na questão da escolha dele. Ô, irmã. O que os irmãos acham? Para mim, ele nunca deixou de ser um discípulo. Irmã, mas ele não poderia ter voltado, assim, se arrependido, no caso aí. Ele se arrependeu, né? Mas só que ele não aceitou o amor de Cristo. Ele julgou pela mente humana, tipo, eu fiz isso, mesmo que eu me arrependo, né? Irmãos, alguém de vocês teria coragem aqui de ter vivido 3 anos e meio com Jesus e cumprido aquilo que estava escrito ali, que necessário era que ele traísse Jesus? Se eu fosse um dos 12, irmãos, será que eu me apresentaria voluntariamente para trair Jesus, para que acontecesse exatamente como a história deveria, o que na história deveria acontecer? Tem muita gente que olha para a passagem...
Tem muita gente que olha para a passagem do Judas e acha que o Judas ele fez errado, né, irmãos? A pessoa olha no certo e no errado. Mas o Judas fez exatamente o que ele veio para fazer. Ele nasceu para isso. Ele veio para isso. Ele foi designado por Deus para fazer isso. Então ele fez o que era errado? Aos olhos da humanidade ele fez o que era errado. Mas diante da vontade de Deus ele fez o que era errado? Aí que está a questão. Ele fez exatamente o que ele veio para fazer. Ele foi um agente de Deus. Ele foi um servo de Deus muito fiel àquilo que Deus propôs para ele. E corajoso, hein, irmãos? Porque para trair o Cristo, depois de estar com ele 2 anos e 3 anos e pouquinho aí, tinha que ter muita coragem. Quantas vezes eu pensava se eu encontrasse Judas, eu metia uma pedra na cabeça dele por ter feito tudo aquilo que ele fez lá. Imagina? Então, hoje, se você encontrar o Judas, você vai falar assim, ô, irmão, muito obrigado, irmão. Obrigado. Louvado seja Deus pela essa obra gloriosa que você fez para a humanidade. É difícil, é difícil. Aí você está 3 anos e pouco o Cristo, não tem como, né? Já pensou, Valdecir? Se você tivesse sido escolhido para fazer o que ele fez, como que seria difícil para você? Tá? Oi, irmão Arlindo. Oi. Posso fazer a pergunta de novo? Agora ela acalmou. Caiu do Velotrol. Tadinha. Assim, irmã, se você estivesse no lugar do Judas, você teria a coragem que o Judas teve de trair Jesus, de entregar Jesus? Nossa, irmão. É complicado, né? Ele andou com ele viveu, testemunhou tanta coisa, não tem como. Existem muitas pessoas assim, né? Eu não sei, assim, a questão do momento, né, que levou a avareza dele, no caso, a situação que ele estava vivendo. Agora ele fala, Jesus fala na oração dele, né, que nenhum deles se perderam, a não ser aquele que foi destinado a ser o filho da perdição, no caso que Jesus fala, na questão daquela hora que ele ora pelos discípulos, sabe? Aí ele fala, Pai, todos eles que o Senhor me deu, eu cuidei. Só um se perdeu, né? É por isso que eu falo, porque não tem como Jesus ter deixado um se perder por ser. É uma coisa que sempre eu fico pensando, dessa questão do Judas, né? Porque eu não creio que não ficou nada de bom nele, pelo tanto tempo que ele andou com Cristo. Entende? Então, eu creio que foi para cumprir um propósito, mas, de repente, igual Pedro se arrependeu, chorou amargamente, né? Ficou ali perto, e aí Jesus fala, quando ele ressuscita, fala para os discípulos que eu ressuscitei, e a Pedro, ou seja, fala para Pedro que eu também estou com ele, e, né, não tenho certo ou errado, ele é meu discípulo, mesmo ele tendo me traído, eu estou junto dele e tal, tenho um propósito na vida dele. E Judas, será que se Judas fizesse como Pedro, essa que foi a pergunta, né? Será que ele não teria esse lugar que Pedro teve junto aos discípulos, esse ministério que Pedro teve? Será que ele não teria? Porque, irmã Arlinda, essa questão da predestinação, ela eu ainda não tenho entendimento total na questão, tipo assim, você já nasceu com a sua sentença dada. Eu acho que existe momentos de arrependimento, não sei se eu estou certa, por isso que eu fiz a pergunta, sabe? Eu acho que se ele voltasse para aquilo que foi ensinado para ele e pensasse realmente no amor de Cristo, talvez ele não teria se suicidado, né? Aí o irmão fez uma pergunta para mim, eu não pude responder, mas agora eu estou mais tranquilo, se o irmão puder fazer de novo. Amém. Então, eu vejo assim, eu entendo, o irmão Arlindo aqui entende o seguinte, que o Judas, ele foi um agente na mão de Deus, ele foi uma grande figura na mão de Deus, fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Ele foi um escolhido de Deus para fazer o que ele fez. Se ele, segundo a Escritura, se ele foi escolhido, se ele era esse diabo desde o princípio, ele foi escolhido para trair Jesus, ele foi escolhido por quem? Por Deus.
Então, se ele vai e faz o que Deus ordena que ele faz, ele está descumprindo a vontade ou ele está cumprindo a vontade? Cumprindo. Entendeu? Irmã Elma, a senhora está com a Bíblia aí ou não? Está difícil? Não, tô com a Mari no colo. Ah, então tá. Então eu vou ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 23. Eu só vou ler rapidamente aqui, a gente não vai comentar versículo a versículo, não, só para a senhora ter uma ideia, ó. Mateus 19, 23 é dito assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado, anos 70, tá, irmãos? E o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores. Quem foi? O Judas foi seguidor? Foi. Então, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos. Não é em 11, é em 12. Tá? Em 12 tronos. Como aqui está escrito. Em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então tem que haver uma interpretação do texto aqui para a pessoa entender, viu, irmã Elma? Tem que haver uma interpretação aqui, mas, a grosso modo, quando você olha aqui, o Judas está inserido dentro desses 12 aqui. O Judas está junto com eles. Foi um dos que deixou tudo. Mas quem condena Judas somos nós. Uma atitude de Judas, ela é condenável por nós. Não é certo a atitude de Judas, e não é errado, né? O certo e o errado condena a atitude de Judas. Assim como também condena a atitude de Barrabás, dos ladrões da cruz, tem muita coisa aí, né, irmãos, para a gente ficar comentando a respeito da dualidade aí. Muita coisa. Mas, quando se faz luz, também se cria as trevas, viu, irmão? Não tem como. Se você acende uma luz, você entende que existe trevas. Não tem, é uma forma que a gente precisa ser bastante flexível. Tem que ser trigo mesmo para poder dar esse fruto aqui, senão não consegue, não. Perguntas e respostas aí, irmãos, pode falar que está quase na hora da gente terminar. Quem quiser falar um pouquinho, pode falar, expor aí o entendimento. Irmão Serginho, entendeu? Que tudo surgiu na pergunta do irmão Serginho. Tem a oportunidade aí, Serginho, de falar. Irmão lindo, essa passagem do Judas, por que Judas fez o que fez e acabou sendo a coisa certa. Eu entendo que quando Jesus, lá na mesa da Páscoa, lá, era Páscoa, né, irmão? Eles repartiram o pão e tal. Aí Jesus falou para ele, vai fazer o que foi lhe ordenado, né? E ele foi cumprir. Ele obedeceu a Jesus. Eu entendo assim, né? Dessa forma. Então, eu acredito que ele estava certo, ele não estava errado, né? E a gente, por muito tempo, aí malhando Judas, né? Deu uma clareza, irmão. Não sei se
se me é fácil entender, mas o que eu entendi foi mais ou menos isso. Legal? Amém. E na questão ali do que a teologia prega aí, você entendeu o que a teologia fala a respeito do que é salvação? É um Deus bravo ali que precisava aplacar sua ira sobre alguém? Você entendeu, irmão? Isso aí me segurou na igreja, porque eu, como eu já comentei, eu era bem curva de rio. Então foi bom para mim eu ter ficado lá e ter seguido conforme da forma que foi ensinado dessa forma aí, né? Um Deus que se ira, que ele era misericordioso, que a ira dele durava só um instante, mas ele era misericordioso, né? E o medo era que a ira dele, se voltasse contra, a gente perdesse a salvação, né? E é a tão falada salvação da alma, né? E hoje eu vejo que não é nada disso, né? Entendo que é mais para prender as pessoas mesmo ali no sistema e tal. Eu acho que muitos deles aí que pregam ainda entende que é verdade isso aí. Eu conheço muitos irmãos humildes, mesmo simples, irmão, que é culto, bem simples e crê piamente nisso. Amém, irmão Serginho. Amém. Muito bom. Valdecir Cândido, quer falar, bom? Tá bom. Vou dar as minhas considerações finais aqui, que a minha marca está fazendo barulho agora. Primeiramente, agradecer por mais esse estudo aí. E falar também a respeito da salvação, o que a Bíblia sempre diz também é que o povo perece muito por falta de conhecimento, né? E eu estava chegando à conclusão, qual é o conhecimento que o pessoal tem que chegar a esse conhecimento aí, para parar de perecer? Eu acredito que é conhecendo você mesmo, conhecendo a si mesmo, né? Eu cheguei nessa conclusão aí, certo? E é isso aí. E agora eu vou fazer meu serviço aqui, porque eu tenho uma tarefa muito grande aqui. Tenha um ótimo começo de semana a todos aí. Se Deus quiser, amanhã estamos tudo junto aí de novo. Amém, irmão Valdecir. Muito bom. Irmã Elma, quer dar as considerações finais? Agradecer, né, os irmãos da paciência. Saí, voltei, despedi, né? Mas foi bom, participei. O pouco que eu peguei foi muito bom. Um entendimento bom. Eu agradeço, irmãos, pela companhia e desejo a todos uma excelente semana, né? Semana de conquista, de boas escolhas, né? De sabedoria. E é isso. Que Deus esteja... A gente já sabe, né? Que Ele está no controle, mas que Ele esteja fazendo a obra no nosso coração, né? Porque eu acho que a obra de Deus ela é feita em nós, né? Cada dia, né? Amém. Um abraço a todos. Amanhã a gente toca no assunto da predestinação aí, irmã, para a senhora. Sim, porque eu tenho dúvidas, assim, eu não tenho um entendimento completo sobre isso, não consigo entender, entendeu? Acho que tem muita contradição. Mas aí a gente conversa depois, com mais tempo, já é um outro assunto longo, né? Outro assunto mesmo. Mas vamos ver se amanhã a gente consegue. Amém, irmã. Muito abraço. obrigado. Muito obrigado. Um bom domingo para você e a família aí. Eu desejo um ótimo domingo a todos. Eu estava ouvindo, né, ligado aí no estudo, e até a respeito aí que nós estávamos comentando, falando sobre o Judas, né? Até hoje, né? Esse momento na nossa vida, às vezes não, acontece, né? Às vezes o mal vem ali, parece que está tudo errado, mas na realidade está consertando, né? Está consertando, porque eu, no dia de hoje aqui, eu vivo um pouco disso, né? Um dia eu vou contar tudo para os irmãos, mas às vezes isso está acontecendo por causa disso aí, né? O mal vem, que nem Judas traiu Jesus lá, mas só que foi um propósito de Deus, né? Judas tinha que fazer aquilo lá para se cumprir a palavra dele,
aqui, né? Para nós sermos salvos, né? E então é isso aí. Então a gente tem que viver na árvore da vida, procurar viver na árvore da vida e seguir o nosso caminho e ter muito amor no coração. Então a gente não pode questionar ninguém não, para não ficar naquilo sobre o bem e o mal, não. A gente tem que ter a consciência de que Deus está dentro de nós e a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Cuidar dos nossos irmãos. É isso aí. Amém. Ótimo domingo a todos. Deus cuida da vida de cada um aí, que hoje vai ser o melhor domingo a todos. O melhor dia. E a semana iluminada. Amém. Amém, irmão Ademir. Agora, irmão Paulo, depois Sileide. Um bom domingo a todos aí. Final de, né? Já estamos quase chegando ao meio-dia. Assim, irmão, o que eu gosto muito de ouvir um louvor lá que diz assim: você é apenas uma criança diante dos meus olhos. A gente analisar, faz muita coerência com aquilo que a gente entende. Nós, diante de um ser eterno, nós somos muito criança, né? Nós somos bebezinhos ainda, engatinhando diante da eternidade de Deus. Então, nós temos muitas informações, mas nós estamos engatinhando no conhecimento. Então, há muitas coisas que Deus vai revelando ao longo do tempo para nós, né? Através de muitos ensinamentos. A gente ouve muita coisa e a gente vai julgando aquilo que é coerente, aquilo que é incoerente. E assim, o importante é que a gente vai aprendendo a cada dia, né? A gente vai vendo, né, os pontos positivos, os pontos negativos. E talvez aquilo que é negativo para nós pode ser positivo para outra pessoa. Então, a gente vê que o mundo tem muita diversidade de entendimento por diversidade de acontecimento na vida das pessoas. Então, muitos julgam pelo acontecimento da sua própria realidade, né? E outros pela sua realidade de outra forma, tem um outro modo de pensar. Então, a gente está engatinhando, como uma criança, diante da grandeza, né, de Deus, a sabedoria de Deus. Imagina, né, se a gente pudesse explicar as coisas de Deus, né? Jamais nós conseguimos explicar, né? Quem pode entender a mente de Deus e julgando pelo amor, olhando ali essa passagem ali de Jesus ali na cruz, a gente veja muitas coisas ali que se torna incoerente. A gente dizer assim, como um Deus de amor vai castigar o próprio filho numa cruz? Aí, quando o irmão Arlindo falou ali, é o próprio Deus encarnado. Aí, então, agora, ele mesmo se entregando por amor já é diferente. Aquela pessoa se entregou por amor. Então, já é diferente. Agora, eu castigo alguém por amor de outro, isso já faz coerência. Então, eu até tenho um vídeo ali explicando, né, que Jesus é o único Deus, que Deus nenhum se formou, nem antes dele não se formaria, e nem depois não se formaria outro Deus. Ele é o único, então a gente já dá a ver os pontos coerentes da coisa, né? Então é isso, muito bom a explicação, irmão Alino. Um abraço a todos e um bom final de semana, final de domingo para todos, uma boa semana na graça e na paz de Cristo. Amém, queridos? Amém, irmão Paulo. Uma boa semana para você e a família aí também. Irmã Sileide, final. Irmã Zayada, muito boa conversa, né? Eu queria que os irmãos pensassem um pouco o seguinte, porque desde sempre eu vejo o povo julgando Judas, né? Eu nunca achei, apesar de não entender, eu também não julgava o Judas tanto assim também não. Mas eu queria que os irmãos pensassem o seguinte, se Judas não tivesse dado esse beijo na face de Jesus, aquelas pessoas iam encontrar ele? Claro que ia, isso daí é só uma situação ali que é para a gente raciocinar. O fato do Judas trair Jesus, aí é só para as pessoas conseguir raciocinar um pouco, né? Entender sobre o que Deus está querendo passar essa mensagem. Porque se Judas não tivesse feito isso, eles iam encontrar Jesus facilmente. Jesus, ele estava lá o tempo todo, onde as pessoas seguindo ele, sem dar beijo, que deram aqueles caras que queriam pegar ele, gente.
Não precisava desse beijo para eles achar Jesus. Isso aí é só uma passagem para que a gente raciocine e entende. E Judas cumpriu um propósito de Deus. Amém, irmã Zayada? Bom domingo para todos. Amém, Marcileide. Um bom domingo para você e família também. Muito bom, irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês, irmão Sérgio Douglas, Paulo Pageno, Ademir Gregório, Elma Cardoso e Cileide Favoreto. Nós terminamos o estudo com essas pessoas hoje. Pensei um pouco aí de conversa para depois ter despedida. Eu pensei que ia ter um pouco mais de conversa, o pessoal ia comentar e depois ia ter, para depois falar de despedida, eu um pouquinho e acabei não me despedindo de ninguém, né? Mas eu desejo a todos aí um ótimo domingo, uma ótima semana aí e um forte abraço com os dois braços, bem apertado no cabo de aço, não deixando folga nem espaço. Amém, irmão. Irmão Sérgio Douglas, esse irmão é bênção demais. É isso aí, irmãos. Um bom domingo para todos vocês e família. Tamo junto aí, sempre aprendendo, crescendo, vivendo, ouvindo e falando também. Mas o mais importante é nós ouvirmos, né, irmãos? Porque ouvindo a gente aprende bem melhor. Amém? Um domingo excelente para todos vocês aí. Até a próxima, querendo Deus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of